Irmãos e irmãs, hoje o Evangelho nos fala sobre duas parábolas contadas por Nosso Senhor, as duas tendo a ver com sementes. A primeira chama-se Parábola da Semente, justamente porque Nosso Senhor conta que o reino dos céus é como uma semente lançada na terra, que o homem não sabe exatamente como ela cresce. Ele a esquece e depois aparece o rebento, ramos, espiga, etc. E a segunda parábola é a parábola do grão de mostarda, que apesar de ser a menor das sementes, pequena como uma poeirinha, produz uma das maiores hortaliças. E Jesus compara o reino dos céus a essas duas sementes, de tal modo que nós compreendamos qual é a dinâmica com a qual o reino de Deus funciona. Porém, nós podemos entender essas duas parábolas em sentidos diferentes. Num primeiro sentido, como se nós fôssemos a terra que recebe essas duas sementes. Então, essa semente, analogamente à parábola do semeador, é a palavra lançada pelo Filho do Homem, ou seja, é a fé plantada em nossos corações. Mas nós também podemos analisar estas parábolas sob um outro prisma, sob o prisma de quem semeia, sob o prisma do semeador. Então, nós entendemos que a nossa missão de espalhar a palavra de Deus segue dinâmicas que são análogas àquelas da vida. Ou seja, quando nós pregamos, não é que o fruto aparece de repente e as pessoas se convertem de uma maneira radical e mudam de vida. Não. Esses processos são invisíveis, levam tempo. E de outro lado, às vezes por trás de algo tão simples como uma palavra, Deus produz uma conversão estupenda, extraordinária. É neste segundo sentido que eu gostaria de comentar um pouco o Evangelho de hoje, justamente porque algum dia atrás eu vivi algo semelhante, numa experiência prática que eu tive, em que eu estava num lugar, fui abordado por alguém que queria perguntar algumas coisas por curiosidade sobre a posição da igreja, e durante aquela conversa, Deus me concedeu a graça de virar o jogo. E ao invés de ficar simplesmente respondendo perguntas, eu comecei a evangelizar aquela pessoa que estava diante de mim. E nós precisamos fazer isso muitas vezes ao longo da nossa vida. E precisaremos fazê-lo cada vez mais. Porque há tantas pessoas desorientadas e que não sabem absolutamente nada sobre a palavra de Deus, sobre a doutrina da igreja, que nós cristãos, e especialmente nós cristãos leigos, precisamos começar a levar o trabalho da evangelização um pouco mais a sério. Precisamos começar a semear de uma maneira mais sistemática, aproveitando as circunstâncias que a divina providência nos apresenta todos os dias. Mas
É muito fácil nós dizermos que os cristãos precisam evangelizar. O problema é, o que é evangelizar? Como se evangeliza? Como é que você, de repente, consegue cortar uma conversa e entrar no coração do seu interlocutor para jogar uma semente lá dentro? Como é que se faz isso? Isso, em geral, ninguém explica. Talvez porque muitas pessoas perderam o verdadeiro contato com o que significa efetivamente evangelizar. Ora, evangelizar é anunciar o evangelho. Coisa mais óbvia do que essa não existe. Mas, em que consiste a essência do evangelho? A palavra evangelho significa boa notícia. Portanto, aquele que prega anuncia uma notícia, conta uma notícia. E na medida em que esta notícia é exposta, a graça de Deus é derramada no coração de quem escuta. Como diz São Paulo em Romanos capítulo 10, versículo muito citado por mim, a fé vem pelo ouvir. Ora, portanto, eu preciso dar uma notícia, sabendo que, ao dar esta notícia, a graça de Deus vai se derramar no coração de quem me escuta. Que notícia é essa? Essa notícia é uma notícia simples, cuja essência é: Jesus Cristo é o nosso Salvador. Esta é a base, este é o fundamento, este é o núcleo da notícia que eu preciso dar. Mas, quando eu digo que Jesus Cristo é o nosso Salvador, nesta frase está implícito um conteúdo. Ele está me salvando de quê? Se eu não sei do que ele está me salvando, fica difícil entender por que ele é meu Salvador. E a maior parte das pessoas não entende, mas espera aí, o que tem a ver o que aconteceu lá 2000 anos atrás comigo aqui agora? As pessoas não conseguem compreender. Jesus Cristo está me salvando do inferno, da condenação eterna. E o que me leva à condenação eterna? O que me leva à condenação eterna é o pecado. Este não era o plano original de Deus. O plano original de Deus era que não existisse pecado. Mas, infelizmente, o homem pecou. E como diz o livro da sabedoria, por inveja do diabo, a morte entrou no mundo, e com o pecado entraram todos os exércitos de todos os males que nós temos presente e futuramente. Portanto, Jesus está me salvando de dois males. Um mal que é eterno, que é o pecado, ou melhor, que é o inferno, e um mal que é temporal, que é o pecado, que é o que me conduz ao inferno. Portanto, o elemento essencial do anúncio do Evangelho está constituído por 3 fases introdutórias. Primeiro, o plano original de Deus, que é a nossa salvação, o seu amor maravilhoso por nós. Em segundo lugar, o pecado, que me leva ao inferno. E em terceiro lugar, Jesus, que veio para me salvar do pecado.
que é uma coisa que as pessoas em geral não entendem, porque elas estão impregnadas de materialismo, de naturalismo, então elas acham que elas têm que ser pessoas melhores. Eu estou me esforçando por ser uma pessoa melhor. Você pode se esforçar o quanto você quiser, meu querido, não se trata de você, não se trata disso. Não se trata do que você faz, se trata do que Jesus fez. Mas, se você não colocar a pessoa numa perspectiva eterna, ela não vai entender qual é o perigo que ela está correndo e por que Jesus veio, morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Portanto, muitas vezes, numa conversa qualquer, você pode simplesmente virar a chave e perguntar para a pessoa assim: deixa eu te fazer uma pergunta. Se você morresse agora, você iria para o céu ou para o inferno? A pergunta já dá susto. A pessoa já fica admirada. Talvez ela nunca tenha pensado nisso. Ela nunca tenha se colocado numa perspectiva eterna. Se ela for sincera, e ela for alguém que vive longe de Deus, ela vai te responder com sinceridade que sim, que ela merece ir para o inferno. E aí você vai ter a oportunidade de explicar para essa pessoa o que é que nos leva para o inferno. Você pode dizer: meu amigo, você já disse alguma mentira na sua vida? Seja sincero comigo. Sim, já disse muitas mentiras. Você sabe que em João capítulo 8, Jesus diz que o mentiroso é filho do diabo? Você já cometeu adultério? Não, nunca cometi adultério, graças a Deus. Mas você sabe que em Mateus capítulo 5, Jesus diz que quem olhar para uma mulher com um desejo libidinoso já adulterou com ela no seu coração? Portanto, a partir desse versículo, você acha que você cometeu adultério alguma vez na sua vida? Ele vai dizer sim. Muitas vezes, pelo desejo. Você já roubou alguém? Não, roubar eu nunca roubei, todo mundo diz, né? Eu nunca matei, nunca roubei. Mas você desejou o que pertence ao outro? Sim. Você já teve raiva de alguém, desejou que alguém não existisse? Jesus diz que quem chamar o seu irmão de nada, vai para o inferno. Muitas vezes. Ora, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Portanto, pelo pecado, você e eu merecemos a condenação. Só que eu tenho uma notícia para te dar. Por amor a nós, Jesus diz: Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Ele que é santo, Ele que é inocente, se fez homem para se tornar o nosso fiador. Nós cometemos um crime contra Deus, que é o pecado. Muitos crimes contra Deus. Mas Ele veio e pagou a fiança para que nós sejamos livres. E esta fiança é a sua morte na cruz. Portanto, só Ele é o nosso Salvador. Você não pode se salvar, eu não posso me salvar, ninguém tem o merecimento de se salvar, todos nós fracassamos, todos pecaram, diz São Paulo aos Romanos, e estão privados da glória de Deus. Esta é a notícia. Agora, diante desta notícia, o que é que você pode fazer? Jesus nos oferece salvação, então você pode receber ou não receber essa salvação. Esse é o quarto passo.
Você pode acolher essa salvação ou você pode rejeitar essa salvação. O que você quer hoje? Você quer essa salvação? Se você quer essa salvação, eu te pergunto, você é batizado? Não. Então você precisa ser batizado. Porque Jesus disse que quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Você já é batizado? Mas você tem se confessado? Não. Jesus diz que aqueles a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem os não perdoardes, serão retidos. Então você leva alguém a se arrepender dos seus pecados e a buscar a confissão. Você veja que com 4 passos simples, o plano de Deus, o pecado e o inferno, a salvação em Jesus e a nossa resposta, você consegue em poucos minutos levar alguém para Jesus. Você consegue fazer alguém se converter a Cristo. Por quê? Não é uma questão de método, não é uma questão de passos, não é uma questão de cartilha. Esta notícia é como a semente aqui. Ela tem vida própria. Quando você anuncia a notícia do Evangelho, essa notícia fica lá, trabalhando no coração da pessoa. É como se alguém tivesse engolido algo que é vivo. E aquilo fica mexendo lá dentro. Fica mexendo, fica crescendo. Pensa assim que você fosse uma terra, só que não, você é uma pessoa. E que você comece uma semente, ao invés dessa semente virar você mesmo pela digestão, ela começasse a crescer e virasse uma árvore. E de repente começasse a brotar uma árvore dentro de você. O quanto aquilo iria trazer incômodo, né? Como aquilo ia fazer uma mudança ambiental dentro de você. Pois é isso que acontece quando nós evangelizamos. É claro que isso não é o único elemento da evangelização. A evangelização é o primeiro passo. Depois da evangelização, vem o discipulado, que é quando nós nos aprofundamos na doutrina da igreja e procuramos crescer na vida espiritual. Em terceiro lugar, vem o apostolado, que é o momento em que nós vamos falar de Cristo aos outros, seja evangelizando, seja ensinando. Então, evangelização, discipulado e apostolado são 3 fases de um processo que precisa começar em nós. Mas muitas vezes esse processo vai começar de uma maneira simples, com alguém que teve misericórdia da nossa alma e que chegou e abriu os nossos olhos. E disse: ei, você está aí distraído? Posso te contar uma história? Isso é maravilhoso, queridos irmãos. E nós precisamos aprender a evangelizar, de verdade, com simplicidade, e fazermos isso sempre. Se nós formos a uma festa, se nós formos a um restaurante, se nós estivermos com alguém numa fila, se nós estivermos com uma pessoa no hospital, em qualquer lugar, nós temos que encontrar oportunidades e pensar: será que Deus está querendo colocar essa pessoa aqui junto de mim justamente para que eu a evangelize? Para que eu leve a ela a mensagem do Evangelho? Às vezes isso é questão de minutos, mas são minutos que podem decidir a eternidade de uma pessoa. Quantas vezes é questão de uma simples abordagem direta, porque nunca chegou alguém e colocou esta pobre alma em relação ao seu destino eterno e mostrou que a única solução é Cristo
e a conduziu para Cristo, isto é, para os sacramentos e para a fé. Quando Pedro fez a primeira pregação da igreja, o livro de Atos nos conta que aqueles homens ficaram tão perturbados que lhe perguntaram: o que faremos? O que devemos fazer? E Pedro disse: arrependei-vos, que cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos vossos pecados. É exatamente isso que nós precisamos fazer dia após dia. Peçamos ao Senhor que nos conceda a coragem de entregar essa semente. É algo muito simples, mas que faz toda a diferença. Não importa a situação, não importa a circunstância. Se você é um discípulo de Cristo, nosso Senhor espera que você faça isso muitas e muitas e muitas vezes ao longo da sua vida. Eu quis explicar hoje, portanto, o que é evangelizar, de uma maneira simples e didática, na esperança de que você comece a fazer isso por você mesmo. É claro que nós vamos vendo que quantas vezes nós começamos a evangelizar, então Deus vem, desce uma graça ali, e de repente nós começamos a rezar com aquela pessoa, e nós perguntamos: eu posso rezar por você? Colocamos a mão no ombro dela, fazemos uma oração simples. Outras vezes Deus nos traz informações sobre aquela pessoa que nos fazem ir diretamente no centro da alma dela. Então nós abrimos a boca e dizemos para a pessoa com toda a simplicidade: olha, estou vendo, você tem tanta aflição, tanta angústia no seu coração, você está procurando tanto, olha lá, aonde está a resposta para tudo isso? Você começa a se abrir ao Espírito Santo, e com a missão do Espírito Santo é levar os homens ao encontro com Cristo, ele começa a te usar de uma maneira mais abundante, mais generosa. Isso é muito lindo, e nós precisamos fazer isso com toda a fé e com todo o amor do nosso coração. Hoje nós celebramos o dia de Santo Antônio, padroeiro da nossa diocese, grande pregador, grande evangelizador. E com ele, tantos outros santos. Se vocês pensarem, o que faziam os missionários nas missões populares? Chegavam numa cidade, faziam à noite uma pregação. Primeira pregação, a morte, o inferno e o juízo. Segunda pregação, o pecado. Terceira pregação, Jesus Redentor. Quarta pregação, confissão, sacramento. A mesma coisa, feita em larga escala. O que são os exercícios espirituais de Santo Inácio? A primeira semana, a morte, o juízo, o pecado. Segunda semana, Jesus Cristo. A mesma metodologia. Por quê? O Evangelho não muda. E a consequência do Evangelho é uma só: edificar a igreja através da oração e dos sacramentos, levando as almas à salvação de Jesus Cristo. Que coisa tão maravilhosa! Oxalá nós possamos recuperar em nós a chama desse evangelismo simples, dinâmico, mas de pessoas que se preocupam verdadeiramente pela salvação eterna dos seus irmãos.